Essa coletiva foi convocada por mim. Tem a participação aqui dos dois vice-presidentes do Vasco, eleito, e para fazer algumas comunicações oficiais. A primeira delas, que eu vou fazer uma reformulação no departamento de futebol. E essa reformulação no departamento de futebol, ela começa com a saída do treinador e do auxiliar, que é o Zinho. Mas ela não seria feita, se eu vou logo colocando os membros avisados, ela não seria feita se eu não tivesse conversado antes com o Jorginho, e que a gente chegou a uma conclusão que é uma situação consensual, senão eu não faria dessa maneira, mas foi consensual, e eu quero deixar absolutamente registrado que eu tive e vou fazer, e estou fazendo um reconhecimento ao trabalho que o Jorginho e o Tomzinho desenvolveram no futebol do Brasil. A gente tem normalmente memória curta, mas teve um período aqui no Vasco, que foi um período em que teve nós tivemos uma conquista da maior importância, que tentam minimizar essa conquista. O Vasco foi campeão invicto, estadual invicto, passou 30 e tantos jogos invicto sobre a direção dele como treinador. Isso, talvez daqui a uns 10 anos, seja feito o reconhecimento do que efetivamente foi feito, mas eu não sou de reconhecimento no futuro, sou de reconhecimento no presente. E tenho que dizer efetivamente aquilo que eu sinto. E dizer que essa reformulação que a gente pretende fazer, e vai fazer, ela é a intuição de que, no final, o que vale é o resultado final. Apesar de tudo que foi feito, de toda a campanha que foi feita, de tudo que se procurou fazer no sentido de que o resultado não viesse saísse da maneira como nós queríamos,
infelizmente foi isso. Eu também, a torcida não ficou satisfeita, e eu, mais que ninguém, também não fiquei satisfeito. Esse é o motivo que... Mas não é por deficiência ou incompetência do treinador. Por isso que eu quero deixar muito claro que Jorginho e Brasil estão saindo como eu disse, depois de uma conversa consensual. E é efetivamente o que vai acontecer. O Jorginho vai falar, e o Zinho vai falar se quiserem, e depois eu vou responder as perguntas que me forem interessadas. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Como o presidente falou, nós estamos deixando o cargo nesse momento. Tivemos uma conversa antes disso, mais de uma hora de bate-papo, quase que um relatório de tudo aquilo que se passou. E eu, como treinador, eu preciso realmente assim, fazer uma pequena retrospectiva junto com vocês, principalmente vocês que nos acompanharam aqui desde o ano passado. Cheguei ao Vasco da Gama, a equipe no último colocado, uma situação extremamente difícil. Nosso projeto, realmente, conversando com o presidente, era realmente trazer honra novamente ao Vasco. Ninguém acreditava mais que era possível sair daquela situação. E por muito pouco, nós não chegamos a permanecer na primeira divisão. Então, o trabalho foi muito bem feito no ano passado, começamos esse ano muito bem. Como o presidente citou, fomos campeões da Taça Guanabara invicto, campeões carioca invicto, e 34 jogos batendo recordes. Fizemos um primeiro turno maravilhoso da Série B, e realmente tivemos uma queda de produção. Isso acarretou alguns problemas que aconteceram, foram os 38 jogos a gente se mantendo na zona de classificação, no G4, isso é importante frisar, e dizer que tudo que nós fizemos foi muito bem pensado, muito bem planejado. Todas as vezes a gente conversava muito com o presidente, foi uma pessoa que em alguns momentos foi extremamente importante na minha vida particular, em decisões minhas. Então eu preciso realmente frisar isso, como eu frisei com ele na conversa particular, que estava só eu e ele, agradecendo a ele por ter me dado conselhos, por ter me ajudado nos momentos importantes. Eu tive duas propostas claras para sair daqui, uma foi divulgada, a outra não. Mas eu tinha um compromisso. Por que eu não saí? Porque eu tinha um compromisso, em primeiro lugar, com o Vasco da Gama, com o nosso presidente, com os nossos atletas e com a comissão técnica. De que a gente, eu vou chegar lá no torcedor, que eu acho que é um capítulo à parte, porque a gente tinha esse planejamento de realmente, assim, nosso maior objetivo era levar o Vasco à primeira divisão. Nós queríamos muito que a coisa acontecesse diferente, nem sempre é aquilo como a gente quer. E fica aqui a minha desculpa. Eu falei isso com o presidente, ele falou, não tem que pedir desculpa de nada, mas com o nosso presidente, com a nossa diretoria e com o nosso torcedor, que a gente sabe que poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, mas não aconteceu. Mas nós não podemos deixar passar em branco aquilo que nós realizamos aqui. Então, por isso que eu fiz essa pequena retrospectiva, dizendo que o saldo foi positivo, apesar do final agora ter sido dramático. Realmente eu tirei um peso das minhas costas, nós tiramos um peso das costas, porque não poderia de forma nenhuma, na minha carreira, na própria vida do presidente, como presidente e na diretoria, ter uma situação dessa de que o Vasco não subiu para a primeira divisão e permanecendo na segunda. Então, fica aqui a minha gratidão, presidente. Falei com o senhor e quero falar diretamente aqui, vendo todos aqui nos vendo, o Brasil todo nos vendo. Muito obrigado por todo o respeito, por todo o carinho, por esse momento aqui. Eu estou saindo com missão cumprida, não da forma como eu gostaria, mas a missão cumprida de botar o Vasco na primeira divisão.
campeão carioca e outra. Eu sou campeão aqui como jogador e como treinador, e são poucos que têm isso. Eu fico muito feliz por isso. Começou uma parceria aqui no Vasco da Gama, que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso ainda na nossa carreira. Sou eu e Zinho. Quer dizer que, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria poder trabalhar com um amigo, com um irmão como esse. E, em especial, agradecer ao presidente, aos meus vice-presidentes aqui, por todas as vezes que a gente esteve junto, batendo papo. O apoio de vocês sempre foi fundamental para a gente nos momentos mais difíceis que a gente teve aqui, em que muita gente queria que a gente saísse. Eles foram firmes, mantendo realmente a postura, como sempre foi deles, principalmente do presidente, em reafirmar que eu ficaria até o fim. A minha gratidão ao Vasco da Gama e a minha gratidão de coração ao torcedor do Vasco da Gama. Não é fácil o torcedor lotar o Maracanã na situação que a equipe se encontrava. Então essa torcida demonstrou mais uma vez que tem muita força, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, porque nós fomos em Manaus, nós fomos no Espírito Santo, nós fomos em Belém, nós fomos em vários lugares e a nossa torcida era maior do que a do adversário. Então, em Brasília, eu quero agradecer de coração, pedir desculpas a vocês por não ter dado aquilo no final que vocês desejavam e que merecem isso, mas eu tenho certeza de que o trabalho feito, até mesmo ver uma final, ver um Tales, que já estava desacreditado, um jogador hoje que é um grande ativo do Vasco da Gama, um Douglas, que tem tudo para ser um jogador que seja no futuro negociado para a Europa, um Alain, um Andrei, um Evander, são jogadores, um Caio, jogadores realmente que a gente acreditou e que estão agora muito mais capacitados, muito mais experientes, e eu tenho certeza que em breve esses jogadores darão frutos ao Vasco da Gama. Então fica aqui também minha gratidão a todos os membros da imprensa que tiveram respeito com o meu trabalho, os tempos que nós tivemos aqui. Parabenizar vocês, que vocês buscam, como eu falei até para cair depois do jogo, né, que as informações que vocês buscam nem sempre são completamente corretas, mas vocês estão aí para isso. Mas de todo o coração, mais uma vez eu falo, presidente, muito obrigado. Zinho, eu quero lembrar aqui que junto comigo está saindo eu, Zinho, Joel, meu preparador físico, e o Kleber também, que já estava aqui, mas ele era da análise de desempenho, a gente trouxe ele para campo, um cara muito capaz. Então, essa comissão técnica está saindo agora do Vasco da Gama, e muito obrigado a cada um de vocês. E agora que eu estou falando aqui para o meu torcedor, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós tivemos o apoio de vocês. Muito obrigado, e eu deixo agora com o presidente, a gente vai estar se retirando, quer dizer, logo após quando o Zinho falar aqui, que eu acho que ele tem alguma coisa para falar. Bom, boa tarde para todos. Não vou me demorar muito, porque as minhas palavras vão ser repetitivas, porque eu concordo com tudo que o Jorginho falou aqui, mas queria também agradecer, né? Doutor Silvio, presidente Horta, diretoria que está aqui, Denis, talvez, a turma toda, né, que me recebeu aqui no Vasco da Gama, de uma maneira que realmente me emocionou muito, especialmente ao presidente, porque eu sei que houve uma resistência muito grande, a gente já conversou isso aqui nessa sala. Então, Jorginho, meu irmão, treinador, me fez esse convite e o presidente deu essa oportunidade, essa dupla iniciar um trabalho, e foi aqui no Vasco da Gama. Aqui a gente começou uma parceria que vai durar por muito tempo, tenho certeza. A gente vai continuar uma carreira de sucesso. O nosso nome realmente, através do Vasco da Gama, está marcado já no mercado, e eu sou muito grato por isso, né, ao Jorginho, que confiou a mim essa função de auxiliar técnico, e ao presidente, eu falei isso já para ele, de ter me dado essa oportunidade. Foi uma honra trabalhar no Vasco da Gama. Eu sou muito grato, todo o respeito e carinho que eu tive, e ao torcedor, principalmente, porque eles têm uma rivalidade muito grande, né? A paixão está ali, mas eu senti isso na rua, principalmente. E principalmente nos momentos difíceis que a gente atravessou. Era, assim, uma coisa marcante para mim, foi sair na rua com meu filho,
e um torcedor vascaíno, isso não passava pela minha cabeça há um tempo atrás, ele vir me abraçar e dizer que confiava no nosso trabalho, confiava no nosso desempenho aqui no Vasco da Gama, e muitos agradecendo, né, pelo que a gente fez aqui. Então, minha gratidão também ao torcedor. Queria também agradecer a todos os funcionários do Vasco da Gama e jogadores. Foi uma convivência maravilhosa, foram 1 ano e 4 meses quase de sucesso. Por mais que essa reta final teve alguns deslizes, mas foram 1 ano e 4 meses de sucesso. E se a gente subiu é porque a gente tinha um trabalho muito bem realizado e não tinha que ter acontecido um outro resultado, senão o Vasco está na primeira, que é o lugar que ele tem que ficar. Bem, rapidamente por fim, pessoal, quero dizer em alguns momentos, tanto eu quanto o Zinho, a gente pensou em sair do Vasco da Gama pelas dificuldades que a gente estava enfrentando. Mas 3 razões nos mantiveram aqui. Uma foram todas as conversas que eu tive com o presidente, olho no olho. O nosso torcedor, que, como o Zinho falou, acreditava muito no nosso trabalho, e aos nossos jogadores. Que apesar de nós sabermos, a gente conversava isso internamente. A gente sabia que era um grupo enxuto, com algumas limitações, mas eles compraram a ideia, eles compraram o barulho, realmente conseguiram o objetivo maior, que era subir o Vasco para a primeira divisão. Então, muito obrigado de coração e que Deus abençoe o Vasco da Gama. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Bom, aqui sobre o problema da informação, eu sei que todo mundo busca informações. A única coisa que não pode é dar informações que não traduzam a realidade, que não sejam verdadeiras. Mas eu estou absolutamente habituado a isso. Eu quero dizer que, por exemplo, da minha parte, já disse isso antes, quando começou, eu, no final, também não fiquei satisfeito com o torcedor, de uma maneira geral, não fiquei satisfeito com esse final, mas, mais uma vez, o Vasco deu uma demonstração da sua força. E por mais que tivessem feito a maior campanha que pudessem fazer, no final, o Vasco está sempre acima dessas coisas. Eu, por exemplo, estou muito tranquilo em relação a... Porque, para que eles pudessem desenvolver o trabalho, tudo foi dado. Tudo foi dado. E uma equipe recebeu tantas condições para produzir do que essa. Sobretudo, desde que coisas que não eram para acontecer, o que não acontece normalmente na Série B, desde voos fretados, enfim, há condições para que eles pudessem fazer. Agora, da nossa parte, o que a gente teve que fazer foi enfrentar determinadas situações. Eu sou sincero, e eu nunca escondo isso, é inadmissível, eu não vou aceitar isso,
É inadmissível que comentaristas tenham a condição de chegar e dizer, antes que o Vasco, que a torcida do Vasco tinha que se portar de uma maneira, que tinha que, bem, que, uns até foram mais a menos, que compareçam lá e que torçam, mas que no final vai, que no final, isso é absolutamente inadmissível para mim, por parte de quem quer fazer jornalismo isento. Mas isso, para mim, partiu de pessoas e de comentaristas absolutamente desqualificados, que têm outras intenções, se eu estou falando em relação a informações. As pessoas têm que ter mais segurança naquilo que falam. Agora, objetivamente, eu quero que vocês saibam que eu vou fazer essa reformulação no departamento de futebol, mas para acabar com especulações, e como com alguns jornalistas que fazem isso já há algum tempo, e etc. Meu filho, Eurico Miranda Filho, continua como sendo meu representante no futebol. Não adianta conversa fiada para lá e para cá, e quem quer que coloque, continua. Especulem o que quiserem, façam o que quiserem. Outra, diretor executivo de futebol no Vasco, não há nenhuma hipótese. Os diretores executivos que passaram no Vasco de futebol causaram prejuízos que estão sendo reparados, e muitos ainda não foram reparados. Então não há absolutamente nenhum. Não especulem, porque eu já estou afirmando o que vai ser. Claro que todo mundo começa, cada um, a fazer uma colocação dali, pronto, vai ser assim. Objetivamente, é isso. Em princípio, agora estão saindo 4 membros da comissão técnica, talvez outros vão sair também, eu não sei. Ainda estou fazendo aqui o estudo que eu estou fazendo, e não tenho atribuição, nem quero atribuir, não é do meu feitio, eu não atribuo culpa a nenhum profissional. Não atribuo. A gente tem que tomar, quem dirige tem que tomar as medidas. Uns falam que você podia ter tomado uma medida assim, eu tomar uma medida assada. Na minha maneira de ver futebol e de caminhar o futebol, eu não sou de me eximir da responsabilidade e de jogar a responsabilidade em A, de B, ou C ou D, e por isso que algumas medidas que muitos preconizavam não foram tomadas, porque no meu entendimento não eram as medidas que deveriam ser tomadas. Isso não quer dizer que essa seja a maneira de melhor conduzir esse processo, mas é a minha maneira e vai continuar sendo assim. E vai continuar sendo assim. Eu não vou, depois desse tempo todo de futebol, eu não vou agora começar a ver a opinião de uns neófitos que estão aparecendo, que acham que conhecem de administração do futebol e que conhecem muito pouco, sob a auréola de que são profissionais, mas profissionais que não têm comprometimento com a instituição.
eu tenho um comprometimento com essa instituição. Essa instituição faz parte integrante da minha vida. Estou habituado a isso, essas manifestações, que é culpa do Eurico, o Eurico isso, o Eurico aquilo. Isso eu já sei. Isso não é hoje que isso pode me afetar de alguma maneira. Para que não tenham nenhuma dúvida sobre o meu problema de saúde, eu estou melhor do que estava antes. Estou melhor do que estava antes. Para fazer tudo que eu acho que tenho que fazer, então não tenho qualquer problema de tipo de problema de saúde. Então, aqueles que acham que eu estou com alguma deficiência, não tenho deficiência nenhuma, no sentido de eu poder de fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer. Muito em breve, talvez dentro de uma semana, eu vou passar para todos, para a opinião pública, a forma como eu encontrei o Vasco. Isso, o que foi feito. E eu não tenho nenhum receio de falar, e falo isso com a experiência que eu tenho, que na verdade se conseguiu aquilo que a gente chama de milagre vascaíno, que foi de tirar o Vasco de uma situação, não é especificamente um time de futebol, porque o time de futebol é consequência dessas coisas. Tirar o Vasco, que estava efetivamente no fundo do poço, e muitos acham que o Vasco isso, o Vasco aquilo. O Vasco, eu posso dizer a vocês que hoje o Vasco está muito bem, obrigado. Quer dizer, no sentido de que o Vasco é um clube absolutamente regular, com as suas obrigações. Todas as leis que foram feitas novas foram rigorosamente cumpridas pelo Vasco. O Vasco está rigorosamente em dia com a... O que nós vamos fazer agora é, nessa reformulação que a gente pretende fazer no futebol, é voltar a uma situação que sempre foi algo que teve sempre muito colado comigo. Ela nunca esteve distante de mim. Vou novamente, quando eu digo que eu estou bem, eu vou novamente dizer o seguinte: eu desafio que na história do futebol brasileiro tem algum dirigente que tenha conquistado o que eu conquistei. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E nós vamos agora nós temos condições de fazer essa retomada, que é um negócio que a gente já está longe há algum tempo, e não é de botar o Vasco no lugar dele, porque o Vasco já está no lugar dele. Com certeza, a grande conquista foi o Vasco voltar para o lugar dele. E não é voltar para a Série A, é voltar no contexto do futebol brasileiro. O Vasco está no lugar que é dele. E o Vasco está, com certeza está. Aparecem, ou surgem. E é o que nós vamos fazer. Bom, agora, caminha aí, quem é que vai fazer pergunta aí? Quer para eu saber também? Você sabe como é que eu funciono, hein? Não me pergunte coisas que eu não tenho que responder mal, né? Pergunta. Presidente, boa tarde. Carlota do esporte.com.
queria perguntar para o senhor sobre reformulação. O Vasco tem um elenco com 31 atletas e 25 deles com contrato no mínimo até depois do Carioca. Pelo resultado até do segundo turno, o time foi 10º colocado no segundo turno da Série B, enfim, falando de rendimento, esse elenco, você acha que, até pela condição contratual, quando o senhor fala de reformulação, passa também pelo elenco, e se passar, tem como ser feito por ter tanta gente com contrato? Isso vai ser problema meu, vou logo te falar. Aliás, a Globoesporte.com gosta de querer andar na frente. E quem normalmente pensa que anda na frente acaba se atropelando. Normalmente acha que sabe das coisas, acha que sabe o que acontece, o que não acontece. Não leva em condição, não se leva em condição. Eu, quando tenho que fazer da reformulação, eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Uma delas é o seguinte: eu não posso, pura e simplesmente, mandar embora e não pagar a obrigação que eu tenho que pagar, e não posso, pura e simplesmente, as coisas vão ser feitas. Agora, não vamos... Esperem. Agora, quem gosta de andar na frente vai começar a especular que qualquer notícia, estou dizendo que vocês gostam muito disso, de botar uma notícia assim, qualquer notícia que jogador tal ou jogador tal não vai ficar, vai sair, vai colocar. Se não partir daqui, você pode correr o risco de ser o contrário, de não acontecer isso. Presidente, José Carlos de Souza, Rio de Janeiro. Boa tarde, presidente. Vai o senhor? E o senhor está bom? Muito tempo. Muito obrigado, presidente. Tudo bem? Deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje, 2 nomes foram especulados hoje pela imprensa. 2 nomes especulados hoje. O senhor trouxe para o Vasco, do Flamengo, Bebeto, trouxe o Andrade do Flamengo para o Vasco, e ambos se deram bem aqui. O senhor especulou realmente o Rodrigo Luxemburgo, presidente? Tem chance? O Luxemburgo tem chance de... Eu não especulei ninguém. O senhor teve encontro com ele, não? Tá maluco? Eu sou homem de proceder dessa forma. Enquanto não resolvi esse problema com o Jorginho, eu não pensava. Agora, a partir de hoje, é que eu vou pensar na situação do treinador. Agora não tive encontro com ninguém, não falei com ninguém, nenhuma hipótese. Cadê aquele moço que estava aqui sentado que levantou? Gustavo. Cadê ele? Foi embora? Não, fui gravar um negócio. Ah, foi gravar? Eu quero responder umas coisas para você, para esse teu pessoal da Rádio Globo. Calma aí, estou chegando. Chega aí, Gustavo. Vou prazerosamente cederei o microfone para você. Eu também quero ouvir. Quero ouvir o que... Eu estou na fila. Presidente, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: qual vai ser o perfil que você está traçando para o novo treinador do Vasco? Dentro desse processo de reformulação de futebol? Com certeza não é o perfil de alguns comentaristas incompetentes, incapazes que a Rádio Globo tem. Que fizeram campanha em relação ao Vasco, com a torcida do Vasco, com o time do Vasco, e como eu estou falando de comentaristas, pode pensar que eu estou atingindo todos. Não estou atingindo todos, mas só alguns. E se me forçarem, eu dou os nomes. Se me forçarem, eu dou os nomes. Logo quem são? Que não vejo neles condição de fazer esse tipo de comentário em relação a uma instituição. São muito pequenos. Eu vou dar lá o nome. Um deles é esse Dé. Esse Dé foi um jogador de futebol daqui, ajudado por mim, que eu coloquei pela primeira vez para ser treinador auxiliar, e que é metido a fazer, ele possa lá fazer os comentários lá de jocosos, fazer tipo e etc, tudo bem. Mas ele não tem a menor condição de falar sobre gestão de futebol, para falar sobre administração,
porque não tem nenhum conhecimento para isso. Esse é um. O outro é um metido intelectual chamado Carlos Éboli, que é a mesma coisa, que se referiu e fez campanha para que a torcida do Vasco vaiasse no final do jogo, e que o problema não é pessoal, não. Eu acho que eles não têm gabarito para fazer isso com uma instituição como o Vasco, uma instituição centenária como o Vasco. Uma instituição como o Vasco não pode ser tratada da forma como esse pessoal. A crítica, claro que a crítica tem que existir, mas não dessa forma como é feita. E se pensam que vai mudar, e aí eu já te respondi logo nisso, eu não quero nem ouvir, eu ouço pouco, mas por azar, às vezes que eu ouvi, não gostei nada. Mas, se eu por acaso ouvir que eu, na especulação, na Rádio Globo, do perfil desse, com certeza não será. Será outro. Com certeza não será. Outra pergunta? Boa tarde, presidente. Na entrevista... Vai, o senhor. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Na entrevista dada pelo agora ex-técnico Jorginho, logo depois da vitória sobre o Ceará, ele disse ter identificado algumas vozes internas e externas que estariam ali para atrapalhar o trabalho. Na conversa que o senhor teve com ele, ele chegou a dar nome a essas vozes, o senhor identificou essas vozes, e em que medida isso foi sanado ou não? Foi isso que ele me disse. Não foi isso que ele me disse. Na entrevista. Esse me disse não procederia, até porque tudo foi dado. Eu acabei de dizer. Tudo foi dado. Todas as condições de trabalho foram dadas. Todas. E a principal, o respaldo do presidente para que ele pudesse trabalhar. Não teve esse negócio de vozes estranhas. Eu não sei o que é vozes estranhas. Não sei. A mim ele realmente não me passou nada dessa situação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tu está onde agora, cara? Continua. Você já faz parte dos móveis do princípio. Eu cheguei a entrevistá-lo de cabelo preto. É verdade. Presidente, boa tarde. Ainda em cima dessa pergunta, houve pressão? O senhor sentiu pressão pela saída do Jorginho antes e, logicamente, tomou a decisão de manter o presidente, de manter o treinador até o final desse trabalho? Então, na ESPN. Pressão. Você acha que não teve? Só teve. Mas não é pressão interna, não, é pressão externa. Pressão externa. A crítica é assim. Primeiro, o treinador era ótimo, depois o treinador é fraco, depois é o time que é fraco. Isso faz parte da vida. Agora, tem na ESPN um negócio, eu estou aproveitando e me pergunto, tem na ESPN um negócio que é o seguinte: discordam, tem todo o direito de discordar. Agora, manipular, porque tem um cara aí que se arrora, a ESPN quer fazer um candidato no Vasco. Não faça. Vamos ver se a ESPN tem força para isso. A ESPN quer fazer um candidato no Vasco. E estimular e colocar algumas coisas que são feitas diretamente a propósito. Nessa ESPN tem lá um cara lá, sei lá, que eu não sei o nome dessas pessoas, é um blogueiro lá, sei lá quem é, que ele na verdade, ele é adepto dessa figura, que é uma figura que está querendo aparecer aí. Então, ele aí começa a lançar umas coisas, como se fosse uma coisa que a gente sabe a origem, como esse negócio de
fora Eurico, fora a família Miranda, fora não sei quem, e botar cartazes e divulgar isso. Eu quero saber aonde leva isso. Eu acho que, você, da tua parte não, eu acho que todas as vezes que eu vi você fazer matérias, as matérias tuas são isentas, podem ser críticas e tal, mas são isentas, não sem esse. Mas o que eu quero dizer é que o pessoal todo já deveria estar habituado. Você acabou ouvindo quem está do teu lado, que falou, já me entrevistou ele de cabelo preto, então ele está de cabelo branco. Tem muito tempo. Tem gente que ainda não aprendeu, que eu sou absolutamente imune a isso. Eu sou imune a isso. Não tem mais esse negócio, eu sou imune. Sou imune. Agora, fazer coisa que não deve criar situações, como se fosse em relação à família, minha família tem a ver com isso, porque meu filho trabalha aqui comigo, meus 2 filhos trabalham, são absolutamente competentes, um é benemérito Vasco, o outro trabalha na base, todos, façam uma pesquisa, todos, jogadores de sucesso da base, a referência que faz esse meu filho. Se ele não fosse competente, não era por ser meu filho, ele estava tomando conta da base. Mas todos que aqui passaram, desde Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza, Felipe Coutinho, e esses recentes, todos. O Thales agora, todo mundo viu a entrevista que o Thales deu. São meninos que vieram para aqui com 11, 12 anos e trazidos pelo meu filho, que nunca se beneficiou do fato de ter trazido aqui para o Vasco e ter qualquer tipo de coisa, de percentual em cima de um, em cima do outro, como é o normal que eles fazem. E por que razão? Então, agora, porque não é complicado me atingir, quero atingir meus filhos, a família, se eles não prestassem o serviço que eu estou prestando ao Vasco, quer dizer, não é justo, mas eu estou habituado com as injustiças. Essa comissão técnica teve uma longevidade interessante no time, 1 ano e 4 meses, segundo eles mesmos me lembraram. A procura por um novo treinador agora é com calma para poder conseguir também alguém que tenha longevidade, um trabalho Eu interessante? demoro pouco tempo. Eu não tenho muito problema para contratar um treinador. Isso pode estar certo que eu não vou ter muito problema para contratar um treinador. Mais alguém? Até em cima disso, presidente, tem um prazo para ter um novo técnico? Eu nunca sou homem de prazo. Mas desculpa, até porque você é de onde é? Eu Fox Sports. Pois é, eu vou aproveitar. Passa lá para um comentarista que você tem, que também tem emitido esse tal de um sujeito chamado Edmundo. Esse Edmundo, fora do passado dele aqui no Vasco, até hoje eu pago o Edmundo. O que os outros não pagaram, eu estou pagando até hoje. Ele que não se arvore a falar um monte de baboseira que ele fala, que até hoje eu pago ao Edmundo. Eu acho que pago por mês ao Edmundo mais do que ele ganha lá na Fox Sport. Agora, e não fui eu que fiz dívida. Estou pagando a dívida que foi feita. Então ele é um que se arvora aí, e não sei o que, disso e daquilo, que é outra coisa que não tem nada a ver, porque o sujeito tem que fazer uma opção. Eu acho, por exemplo, que você, vou dirigir especificamente a você,
Você fez o teu curso de jornalismo, foi para uma faculdade, pena beça, deve receber, que é o normal, um saláriozinho lá, tititi, que é o normal, e de repente se leva pessoas que não têm a menor formação, mas que tem o nome na mídia, e eles vão trabalhar, ocupando o espaço de pessoas que deveriam, essas pessoas é que deveriam estar trabalhando, estar fazendo, e se arvorando em falar sobre administração esportiva e etc. Eu só faço uma pergunta simples. Quem é Edmundo para falar em administração esportiva? Quem é? Quem é? Mas é o que falam. E aí se passa uma situação dessa, sei lá, se é a busca de audiência, o que é que eles vão buscar, mas eu tinha que aproveitar e falar isso para você. Mas mas não vai ter prazo. Mas rapidamente você vai saber quem é o novo treinador do Vasco. Presidente, boa tarde. Rodolfo Lamas, Rádio Bradesco Esportes FM. Quero saber do senhor, voltando nessa questão do treinador. O Gustavo até chegou a perguntar a respeito do perfil. O senhor vai buscar no mercado um nome já tarimbado ou vai para uma aposta? Isso você não vai saber. Mas vou aproveitar e botar vai lá para essa Bradesco Esporte. Essa Bradesco Esporte levou para ser comentarista lá da Bradesco Esporte, o Roberto Dinamite, que arrasou com o Vasco. Qual é a capacidade que ele tem de fazer qualquer tipo de comentário esportivo? Qual é? Está lá. Está lá. Em detrimento de... Você também deve ter frequentado a faculdade ou está estagiando, não sei, mas você não deve estar lá à toa. Você deve ter feito. Mas ele botam lá. Mas eu não vou... Se eu te disser o perfil que eu quero, aí você já vai saber quem eu vou buscar. Mas pode contar que é um perfil que é por baixo. Com certeza, vai ser bom. Boa tarde, presidente. Aline Nastário, Esporte Interativo. Vou aproveitar e vou dizer que eu não tenho culpa nenhuma que vocês briguem com a Globo. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Vocês brigam lá com a Globo e querem ir lá. Eu não tenho culpa. Mas diga lá. No fim do jogo, a gente conversou com os jogadores, até com o Jorginho, e a opinião deles, assim, sobre a diretoria, sobre você, é sempre a mais positiva possível. O Diguinho dizendo, por exemplo, que você entrega a sua vida para o Vasco, que as pessoas não têm noção do quanto é isso, que é injustiça o que fazem. Para a maioria das pessoas que não tem noção do que passa aqui dentro, e ver o que aconteceu no Maracanã, o Maracanã lotado, vaiando, no entorno do Maracanã tinha a sua imagem, com uma linha vermelha em cima, enfim, isso não abala nem um pouco a você, não destabiliza nem um pouco de saber que você se entrega ao Vasco e a correspondência não é tão correspondente? Bem, claro que essas coisas são preparadas, né? Essas coisas são preparadas. Mas eu estou habituado a isso. Quando esse meu tempo todo, eu tenho por obrigação de saber disso. As pessoas possam interpretar da maneira como elas quiserem. Eu estou no Vasco porque o Vasco precisa de mim. Isso é que é. Eu estou no Vasco porque o Vasco precisa de mim. Eu defino isso para você dessa forma. Eu já disse que dentro de uma semana, eu vou mostrar como o Vasco, como eu encontrei o Vasco. Com certeza, você não tem a menor dúvida, o dia que eu entender que o Vasco não precisa de mim, eu não fico aqui um dia sequer. Lógico que eu não tenho como me dissociar do Vasco. O Vasco é absolutamente associado comigo, mas dirigindo, o dia que eu tiver consciência
que o Vasco não precisa de mim, eu não fico aqui mais um dia. Só mais uma rapidinho sobre o treinador, é que você disse agora há pouco, não falou muito sobre o perfil, mas falou que vai agir rápido, enfim. Você já tem ideia do nome que você quer na sua cabeça? Já está definido? Eu admiro vocês por causa disso, mas vocês também têm que saber que de mim vocês vão perguntar 30 vezes a mesma coisa e eu vou responder a mesma coisa. Eu não vou dizer, infelizmente. Eu gosto, para você, por exemplo, já disse que eu não gosto de responder para barbárie. Mas eu, para você, eu gosto de responder, não gosto de ser grosseiro, deselegante, mas eu acho que vocês buscam algo que é meu estilo, eu não dou. Uma coisa eu te garanto, quando eu disser qual vai ser o treinador, é que ele vai ser o treinador. Eu não vou procurar o treinador para dizer assim, escuta, não, vamos negociar para ver se você quer vir para o Vasco, não. A primeira coisa que eu já posso dizer, que é para você, Carol, eu só vou responder isso para você. O treinador, para vir para o Vasco, ele tem que querer vir para o Vasco. Tem que saber que treinar o Vasco é uma honra treinar o Vasco. Isso aí é ponto. Daí para frente, todos aqueles que acharem que tem que ver mais ou menos, não sei o quê, isso está fora. Vai eliminando. Pode ser que eu não encontre nenhum que tenha a honra de vir treinar o Vasco. Mas para treinar o Vasco tem que ficar honrado de vir treinar o Vasco. Presidente, o senhor falou de reformulação, eu queria só perguntar se além da saída da comissão técnica tem alguma mudança já efetiva que possa ser anunciada, não sei, de cargo? Não precisa anunciar nada. Que cargo você quer? Você quer? Eu não entendi qual é o cargo. Quando o senhor fala reformulação, a gente imagina que vai ter algum tipo de mudança além da troca do treinador. Eu estou perguntando para o senhor se é algum... Não, por exemplo, a reformulação da mudança como? Mas de cargo, cita um cargo. Pode ter criação de novos cargos, pode ter saído do Isaías, entrado de outra pessoa. Do Isaías, especificamente? Não, estou dando um exemplo porque ele é o único cargo que tem aqui no futebol. Eu fiz uma pergunta. É o único? Né? Não tem tanta gente aí no futebol. O que eu mais tenho de gente aí o que eu mais tenho aqui no futebol é gente. Não crio cargo nenhum, já te disse, não crio cargo de diretor executivo. Ponto. Isso não existe no Vasco. Eu acabei com isso. Diretor executivo de futebol. Isso não tem agora. Nada. Ninguém está imune à minha reformulação. Nem os outros profissionais, nem jogador. Ninguém está imune à reformulação que vai ser feita. Ninguém está imune. Ninguém está, vamos dizer assim, com a estabilidade garantida. A reformulação será feita, com certeza. Pode ser que não seja feita nenhuma. Pode ser que não seja feita nenhuma. Mas vai ser feita. Estou dizendo que vai ser feita. Agora, não vou especificamente. Agora, até o presente momento, 4 que estavam aqui saíram. Pode ser que saiam mais. Pode ser que saiam jogadores, pode ser que saiam. Diretor não sai nenhum, mas é diretor estatutário. Não é esses diretores que botam aí, que são diretores contratados, etc., chamados executivos.